Fala, meu querido aluno, tudo bem? Futuro oficial do Exército Brasileiro, futuro oficial, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los, tá? Nós temos aqui uma semana muito especial, uma semana com foco na sua prova para SPECEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu sou Vônei Ribeiro, professor de língua portuguesa aqui do Orfacom e professor de redação também para escolas militares, né? Eu acredito que alguns de vocês já participaram de mentoria e a gente esteve junto aí na redação, tá certo? Tem um material para vocês baixarem para esta aula, é importante que façam isso. Aí eu separei 10 questões para a gente analisar, tá ok? Os nossos monitores aí, Guilherme, boa noite, né? Estou acompanhando aqui pelo chat do celular, tá certo? Eu acredito que logo, né, o link vai estar disponível aí para vocês baixarem o material, tá bom? E aí nós temos até as 20 horas para seguirmos com a nossa aula e eu espero que você aproveite muito, tá? Militar tem que ter duas coisas, uma delas é hierarquia, reconhecer hierarquia, e a outra é disciplina. Então muita disciplina, é isso que você vai, o importante é que já tenha de casa, né? Mas você vai aprender a desenvolver lá no Exército. Então disciplina, meu aluno, 1 hora aqui de língua portuguesa até as 20 horas, e eu vou pedir a você que prepare papel e caneta, tá? Papel e caneta, para a gente fazer um grande evento e você anotar muita coisa importante, tá? Tudo que foi separado para esta aula é para ajudar você a chegar ao oficialato. Bacana? Então, de posse aí de papel, caneta, eu creio que você já preparou o seu ambiente de estudo, elimina tudo que é distração, porque agora a gente vai mergulhar na língua portuguesa. Não surfar. Quem surfa tem contato com a água, mas é superficial. Aqui a gente vai mergulhar, ok? Contato profundo com a língua portuguesa. E eu já vou colocar aqui nos slides, tá? E eu estou acompanhando aqui pelo chat também, ok? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar que eu vou estar acompanhando aqui no chat. Então, boa noite, tá? A todos os oficiais, futuros oficiais do Exército Brasileiro. João Paulo, nosso monitor também, boa noite. Bacana? Então vamos lá, vamos aqui à nossa primeira questão, tá? A primeira questão diz assim, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos, né? Lembrando que vocábulo quer dizer o quê? Quer dizer palavra, certo? Então, todos os vocábulos são todas as palavras, certo? São acentuadas pela mesma regra. Então, questão de acentuação, não basta só saber que a palavra está corretamente acentuada, mas é importante você saber qual é a regra. Então, todas as palavras acentuadas pela mesma regra. Então, vamos lá, futuro oficial do EB, né, do Exército Brasileiro. Bacana? Ó, plástico é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Proparoxítona é aquela palavra que tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Últimos, proparoxítona. Tonicidade na antepenúltima sílaba. Mamíferos, proparoxítona. E único, proparoxítona. De cara já temos aqui a nossa resposta. Todas as palavras aqui são proparoxítonas. Todas as palavras são proparoxítonas, tá? Todas têm a tonicidade na antepenúltima sílaba. Vamos dar uma olhadinha aí nas demais? É sempre importante, tá? Por segurança, você não se contentar de cara assim com a resposta, né? Eu sempre sugiro aos meus alunos, né, e vocês são os meus alunos, que analisem todas as alternativas para a gente sair da prova com a cabeça erguida, tá? Então, vamos só conferir aqui a letra B. Contrário, é uma paroxítona terminada em ditongo, tá aqui o ditongo, certo? Hipóteses, já é uma proparoxítona. Sensíveis, paroxítona terminada em ditongo. E hotéis, ditongo aberto, ei, ó, ditongo aberto, ei. Aí você lembra que esse ditongo aberto, ei, né, oi, el, né, deixa eu até colocar aqui, são 3, né? Esses ditongos abertos é o ei, o oi e o el. Se esquecer, pensa encontrando alguém e alguém não olhou para você, aí você quer atenção e diz assim, ei, oi, el, tá? Ei, oi, eu, ei, oi, el, beleza? Esse ditongo aberto, ei, oi, el, é acentuado somente na sílaba final, tá? Nas palavras oxítonas, como nós temos aqui, né? Na palavra, a palavra hotéis, tá? A palavra pastéis, chapéu, herói,
Pode ser também palavras monossílabas? Pode. Rói, dói, réu, véu, mói, tá? De moer, né? Se a palavra for paroxítona, não tem o acento, tá? A grande sacada é essa. Se a palavra for paroxítona, o acento não aparece. Por exemplo, assembleia, heróico, a ideia, bacana? Então, letra B são motivos diferentes. Letra C, indústria, paroxítona terminada em ditongo. Países, é a regrinha do hiato, ó, né? Lembra? Quando o I e o U são a segunda vogal tônica do hiato, né? O I e o U, segunda vogal tônica do hiato. Aí, se eles vêm sozinhos ou seguidos de S, eles são acentuados, tá? Além, oxítona terminada em e já é um monossílabo, tá? Ó, muita gente acha que aqui é uma palavra oxítona. Na verdade, é um monossílabo. Para uma palavra ser oxítona, ela tem que ter pelo menos 2 sílabas, né? Porque se ela só tem uma sílaba, ela é monossílaba. E a regra que conta é do monossílabo tônico terminado em A, E, O. Ok? Vamos lá. Reutilizáveis. Regra. Então, aqui letra C também não serve de resposta. A gente está só confirmando a resposta aqui, né? Reutilizáveis, paroxítona terminada em ditongo. Através, oxítona terminada em E, plural. Início, paroxítona terminada em ditongo. Resíduos, né? É uma proparoxítona, tá? Não serve aí de resposta pra gente. Futuro oficial, vamos lá, só confirmar a letra E. Tá? Ó, só por isso aqui já sei que tá diferente. Só por essa palavrinha aqui, lá. Monossílabo tônico, terminado em A. Próprio, paroxítona terminada em ditongo. Sanitários, paroxítona terminada em ditongo. Descartável, paroxítona terminada em L. Então, primeira questãozinha aí para conta, tá? Resposta, ó, papel e caneta aí, vai anotando, meu aluno, é importante isso aí. Resposta, letra A, né? Acentuação gráfica. Bacana? Dúvidas, perguntas? Estou acompanhando aqui no chat, tá? Boa noite a todos vocês. Deixe o seu like, encaminhe um link aí se preciso, tá? Para ajudar algum amigo seu a ser oficial também. Bacana? Vamos de questão 2, que aqui a gente não pode perder o seu tempo não, tá? Vamos lá. Essa questão aqui trata de tipo de predicado. Olha só, saber se o predicado é verbal, nominal, tá? Então, como é que você está em relação a tipo de predicado, tá bem? Tá? Vamos dar aquela revisada boa agora. Em uma questão, a gente vai ver os 3 tipos de predicado. Só lembrando a você, tá? Que quando você identifica o sujeito, predicado é o resto, tá? Então, isso quer dizer o quê? Se eu digo assim, Pedro saiu, sujeito, Pedro, saiu é o predicado. Agora, se uma oração não tem sujeito, tá? Uma oração com verbo haver no valor de existir, uma oração indicando fenômenos naturais, né? Choveu muito na tarde de ontem, por exemplo. Quando uma oração não tem sujeito, a frase todinha é predicado, certo? Quando uma oração não... Anota isso aí, meu aluno. Isso é um bizu. Quando a oração não tem sujeito, a frase todinha é predicado, ok? Então vamos lá. Vamos para essa questão. O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores. Número 2. Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. Frase número 3. Os turistas consideraram as paisagens da África lindas. Olha só. Os predicados das orações classificam-se respectivamente como? Vamos lá, vamos ver como é que está a frase aqui, certo? Ficou. O verbo ficar é um verbo de ligação. Então, aqui nós temos verbo de ligação. Verbo de ligação, o que é? Prof, o que é um verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo que liga um sujeito, tá aqui o sujeito, a um predicativo, certo? Então, esse termo emocionado é um predicativo do sujeito. E o que é um predicativo? É uma qualidade, certo? Predicativo é uma qualidade. Bacana? No caso aqui, uma qualidade do sujeito, certo? Quando você tem, ó, isso aqui é um predicado nominal, tá? Quando você tem verbo de ligação mais predicativo, nós temos um predicado nominal, tá? Verbo de ligação mais predicativo. É importante você anotar isso aqui para na hora da prova você lembrar. Aqui é uma equaçãozinha, tá? Predicado nominal é igual a verbo de ligação mais predicativo. E aí esses verbos de ligação geralmente são ser, estar, ficar, assim, parecer,
ok? Tornar-se. Então, já começa a opção aqui com predicado nominal, né? Pode ser letra A, pode ser letra D, pode ser letra E. Então, vamos fazer o seguinte. É importante você já descartar opções, para na hora da prova evitar você marcar alguma coisa errada aí, ok? Então, já temos aí duas opções que nós descartamos. Item 2. Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. O verbo haver é um verbo de ação, tá? Verbo de ação. Então, nós temos aqui, ó, verbo de ação. Esse verbo de ação, prof, o que é um verbo de ação? No caso aqui, ele é um verbo transitivo direto, tá? O verbo de ação pode ser o verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento. Verbo de ação pode ser um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, pode ser um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, futuro oficial, quando a gente falar em verbo de ação, a gente está falando em verbo intransitivo, verbo transitivo e os verbos transitivos, né? Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Isso é um verbo de ação. Os verbos de ação também são chamados de verbos nocionais, ok? É outra nomenclaturazinha que pode aparecer. Verbos nocionais. Bacana? E aí é o seguinte, quando você tem um verbo de ação mais, melhor, vamos colocar um menos aqui, certo? Quando você tem um verbo de ação sem predicativo, ó, sem predicativo, não importa se esse predicativo é do sujeito ou do objeto, você vai ter o predicado verbal, tá? Verbo de ação sem predicativo. Predicativo é uma qualidade. Então, né, a gente vai marcar o que aqui? Isso é um predicado verbal. Tá? A letra A diz que o item 2 é verbo nominal, então já vou descartar. A letra E diz que o predicado é nominal, então eu vou descartar. Então, por eliminatória, já temos aqui a nossa resposta, letra D de dado. Não sei se foi isso que você pensou, tá? Mas aqui é letra D de dado, certo? Agora, como é que eu identifico o predicado verbo nominal, ó, que é esse último aqui, tá? Lembrando a você que no predicado nominal, certo? No predicado nominal, vou colocar aqui a borrachinha, certo? Não, borrachinha não, o marca-texto. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo, ó, certo? No predicado nominal, o núcleo é o predicativo. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. No predicado verbo nominal, o núcleo é o verbo e o predicativo, certo? Predicado verbo nominal tem dois núcleos. Então, como é que fica aí a questão do predicado verbo nominal, né? Dá o pincel vermelho, amarelo, ruim de ver. Você vai ter o seguinte, ó, verbo de ação, e já sabemos o que é um verbo de ação, tá? Então, ó, verbo de ação mais predicativo. Quando eu tenho verbo de ação mais predicativo, a gente vai ter o predicado verbo nominal, tá? Predicado verbo nominal, ok? Verbo de ação mais predicativo. Se você observar, esse verbo aqui é transitivo direto, então ele é um verbo de ação. As paisagens da África, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é o objeto direto. E lindas é o quê? Né? Você lembra, futuro oficial, que o adjetivo ele só pode ter duas funções sintáticas? Né? O adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é predicativo ou ele é adjunto adnominal. Prof, como é que eu faço a diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal? Tá? Tranquilo. O predicativo é essencial à frase. Ele é importante. Ele não pode ser eliminado sem prejuízo para a sintaxe e a semântica da frase. Tá? Quando eu tenho um predicado, um predicativo, ele é importante. Um adjunto adnominal, ele é acessório. Eu posso dispensá-lo. Por exemplo, vamos pensar aqui. Ó, eu digo o seguinte. A aluna inteligente passou. Eu posso tirar a palavra inteligente e dizer simplesmente a aluna passou? Posso, né?
A aluna passou. Agora, se eu digo assim, ó, a aluna é inteligente. Se eu tirar o inteligente, como fica a frase? A aluna é. É o quê? Ó? Faltou. Então, se o termo é importante, ele é predicativo, certo? Esse termo lindas é um predicativo. Porque se eu disser assim, ó, os turistas consideraram as paisagens da África. Consideraram elas o quê? Consideraram-nas o quê? Lindas. Então, esse lindas aqui, ó, é uma qualidade desse termo, ou seja, é um predicativo do objeto. Então, se a frase tem verbo de ação mais predicativo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um predicado verbo nominal. Bacana? Então, é muito importante essa questão porque nós conseguimos revisar todo o assunto rei de tipo de predicado em apenas uma questão. Bacana, meu aluno? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvida, pergunta, manda aí, ó. Eu tô acompanhando pelo chat aqui, tá certo? É muito importante saber como é que tá aí. Se tiver dúvida, próxima questão, vou pedir a você para começar a dizer o gabarito pra gente, tá bom? Às vezes o aluno fica meio tímido de participar assim no chat, mas é importante você interagir aí, dar o seu alô, dar o seu ok, tá bom? E aí quem não baixou o material ainda, baixa o material, tá ok? Porque ele vai estar disponível somente aí durante a live. Bacana? Vamos à terceira questão, que nós não temos o seu tempo a perder. Né? A questão 1, trabalhamos a acentuação. Questão 2, tipo de predicado. E a questão 3, a gente trabalha aqui concordância. Tá? Todos os assuntos estão aí no edital de vocês. Tá? Quero que você me diga aí o gabarito dessa questão. Vamos lá. No excerto, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado, que é o verbo pensar, né, está no singular porque o autor. Então, por que esse verbo está no singular? Né? Já ganhando um tempinho aqui, deixa eu lhe dar uma dica. Ó. O sujeito, lembrando que o verbo concorda com o sujeito, tá? Então, nós temos aqui, ó, a maioria das pessoas, certo? A maioria das pessoas é o sujeito. Nós temos aqui uma expressão partitiva, ó, a maioria de, seguido de um nome no plural, as pessoas. Não sei se você lembra essa regra, mas a regra diz assim, ó, quando você tem expressão partitiva, o verbo concorda com a expressão partitiva. Então, a maioria das pessoas pensa. Se após a expressão partitiva existe um nome no plural, o verbo também pode concordar com esse nome no plural. Aí, nesse caso, nós temos duas opções de concordância, nesse caso. Tá? Aí eu poderia ter outra opção ainda que é assim, ó, a maioria das pessoas pensam. Tá? Agora, se a frase vou escrever aqui embaixo, ó, a maioria do grupo. Ó, a maioria do grupo pensa assim. Tá? Nesse caso, nós só temos uma opção de concordância, porque a primeira concordância é com a expressão partitiva. Está aqui o sujeito, qual é a expressão partitiva? A maioria de. Então, o verbo concorda com a expressão partitiva. Só concorda com o que vem depois se o que vem depois está no plural, tá? Como o que vem depois não está no plural, então o verbo não admite plural. Então, entendida aqui essa questão, né? Nós temos expressão partitiva, a maioria de, boa parte de, tá? O verbo concorda com a expressão partitiva. No caso, ele fica na terceira pessoa do singular, certo? Quando tem um termo no plural depois, o verbo admite mais de uma possibilidade de concordância. Então vamos lá, vamos ver as opções. Letra A, quis colocar-se como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos, nada a ver. Letra B, preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. Né? Se concordasse aí no plural, então seria o verbo no plural. Efetuou a concordância erroneamente. Não, tá certo. Né? A gente concorda com a expressão partitiva. Ok? Letra D.
Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas. Não existe concordância ideológica aqui, tá? Concordância ideológica existe. Tem até uma figura de linguagem, tá? Que é silepse. Não sei se você lembra aí, ó, silepse. Prof, o que é silepse? É uma concordância ideológica. Você concorda com a ideia. Quer um exemplo muito comum no dia a dia? A palavra gente. Né? A palavra gente é masculina ou feminina? A palavra gente. A palavra gente é feminina. Mas se dois homens conversam, eles usam a palavra gente concordando no masculino. Por exemplo, quando a gente é novo, e não quando a gente é nova. Isso é uma concordância ideológica, tá? A silepse é uma figura de linguagem que traz essa concordância ideológica. Bacana? Voltando para cá, ó. Então, a resposta é a letra E. Né? Vamos conferir a letra E. A gente analisou aqui item por item até chegar à letra E. Ó. Efetua a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Muito bom, Murilo. Muito bom, César. Tá? Importante ver vocês participando aqui no chat. Né? Vocês que logo, ó, serão oficiais do Exército Brasileiro, tá? Vão prestar continência assim, ó. Fecha assim a mãozinha assim, ó. Ok? E aí aqui, ó. Ok? Nada de prestar continência com a mão esquerda, nem dizer bater continência, tá? Que você não bate continência, você presta continência. Já vi muito colega meu, quando eu era oficial do Exército, oficial temporário, prestar continência com a mão esquerda, rapaz. Pensa na doideira. Tá? Ou então com a mão aberta assim, ó. Não é com a mão aberta, tá fechadinho, ó. Cadê? Onde é que tá aparecendo a mão aqui? Tá aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá bom? E na testa. Logo, logo quero ver você aí, ó. Sim, senhor, não, senhor, e depois você vai ser o senhor, tá? Bacana? Perguntinha aqui, né, ó, Jailson, tô acompanhando pelo chat do celular. Professor, quem parou do ensino médio há muito tempo e quer voltar aos estudos, o que o senhor recomenda fazer? Meu amigo, voltar a estudar, nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Claro, para alguns concursos, né, existe a limitação de idade. Concurso para Polícia Militar tem limitação de idade, Polícia Civil já não tem, Polícia Federal, e tem, né, ali depois dos 70, né? Mas eu acredito que você não tem 70 anos ainda. Então, assim, mas no geral, né, a maioria dos concursos não tem limitação de idade. Exército tem. Mas, se você começar hoje, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai ver a diferença que você está. Se não começar, vai dizer assim, poxa, eu poderia ter começado em 2021, em setembro de 2021, na primavera. Ó, tá começando na primavera de hoje para amanhã, né? Mais ou menos isso. Começa na primavera. Já é primavera na sua vida. Olha que maravilha. Gostou da metáfora aí? Vamos embora. Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde mesmo. Questão 3, concordância verbal, né? Questão 4, ó. Questão 4, a gente vai de vírgula agora. Futuros oficiais. Eu tentei, tá? Nessa noite aqui, nesta aula, trazer o máximo de informação possível, trabalhando os mais diversos assuntos que estão no seu edital e que costumam cair na sua prova. Tá ok? Então vamos lá. Agora a gente vai de vírgula. Vamos de vírgula. Ah, macho Jadson, tem só 25 anos, rapaz. Ó, eu tenho 44, entendeu? Tô cheio de projetos, meu amigo, cheio de projetos, entendeu? Então, manda ver. Daqui um ano tu vai ver a diferença, tá? Daqui um ano, tá certo? Muita coisa é lenta, gradual, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. Então vamos aproveitar esse tempo, né? Logo, logo você vai ver, vai estar concursado aí. Deus quiser. Vamos lá, vamos a essa questão, futuros oficiais. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através da Kickstarter. Fecha aspas. A vírgula colocada depois do sujeito está incorreta ou correta? Então vamos lá, ó. Tá aqui o sujeito, ó. Deixa eu pegar o vermelho que ele fica mais marcante, né? Vermelho. Ó, aqui é o sujeito, né? A Final Straw, né? A Final Straw, certo? E aí nós temos esse termo, essa vírgula aqui. Essa vírgula aqui parece que está destacando um termo intercalado, tá? Termo intercalado. Valeu, grande César. Né? Ó, a gente aprende que o sujeito e o predicado nunca são separados por vírgula, tá? Ó, você nunca vai usar vírgula, né? Eu vou só pontuar aqui,
Porque eu parto do pressuposto de que você vai fazer prova esse final de semana. Então você já viu isso. Então aqui é só para relembrar, né? E lapidar alguma coisa. Você aprendeu que sujeito e predicado eu não separo por vírgula, não separo o verbo do objeto, nome do complemento nominal, nome do adjunto adnominal, não separo o verbo de ligação e predicativo, não separo termos ligados por i ou por ou, tá? Isso no período simples, ok? Então, a priori, a gente não separa o sujeito do verbo. No entanto, depois do sujeito pode vir um termo intercalado. E nesse caso, o sujeito e o verbo não estão sendo separados, tá? Não estão sendo separados. O que acontece é que existe apenas um termo intercalado, ó. Então, isso aqui não é uma vírgula separando o sujeito do verbo. Isso aqui é uma vírgula destacando um termo intercalado, ó, que começa com vírgula e termina com vírgula. Então, essa vírgula está correta. Se essa vírgula está correta, então a gente elimina letra A e letra B de bola, certo? Letra A e letra B de bola. Letícia, beleza? Questão assim que é boa. Muito bom. Então, às vezes o aluno está meio desavisado, meio desatento. A própria questão meio que induz ao erro, né? Quando diz assim, ó, a vírgula colocada depois do sujeito. Aí o aluno está errada, porque eu aprendi na escola que eu nunca separo o sujeito do verbo. No entanto, ó, vou pedir a você para ficar atento, né, na sua prova aí, prova esse final de semana agora, tá? Na sexta teremos super revisão de véspera, né? Vou estar com redação, tá? Com vocês, redação. E aí você tem que se ligar. Pode ser que aquela vírgula não seja errada, uma vez que pode estar iniciando um termo intercalado. Bacana? Então vamos lá. Já sei que está correto, ó. Agora vamos ver o motivo, né? A justificativa. Correta porque separa uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Uma oração adjetiva explicativa é aquela que tem vírgula. Agora, uma oração adjetiva é aquela que é iniciada pelo pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. Quando é que o que é pronome relativo? Quando eu troco por o qual ou a qual, certo? Troco por o qual ou a qual. Então dá para dizer, ó, final straw, a qual de ser, ou qual, né, de ser. Então dá para trocar assim. Então esse aqui é um pronome relativo e ele inicia a oração adjetiva. A oração adjetiva pode ser restritiva, sem vírgula, e pode ser explicativa com vírgula. Então, nossa resposta aqui, letra C. Tá? Correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. A letra D diz, separa a oração adverbial temporal. A oração adverbial temporal é muito fácil de identificar. Por quê? Porque indica tempo, certo? Indica tempo. Letra E, correto porque separa vocativo. Vocativo é uma invocação, é um chamamento do tipo, professor, preciso falar com você, tá? E a final straw não é. Olha só que interessante. O enunciado da questão diz que isso aqui é um sujeito, tá? O enunciado da questão não pode trazer erro. O erro pode vir na alternativa, mas o enunciado da questão não pode dizer uma coisa errada, tá? Dizer que o termo grifado é um verbo sem ser verbo, ok? A questão pode grifar um verbo e perguntar nas alternativas o que é aquela palavra grifada. Mas se a alternativa lá em cima, no comando da questão, está dizendo que é um sujeito, então não pode ser vocativo, entendeu? Então é só uma questãozinha de atenção. Às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça, batendo a cabeça aí à toa. Tá ok? Então, questãozinha boa, né? Vamos ver aqui o nosso chat, ó. Se não tivesse as vírgulas, seriam restritivas. Perfeito. Né? Elas seriam restritivas. Tá bom? Esse que é sujeito, vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, né? Eu acho que tinha parado de enviar dados aqui, mas eu acho que agora já voltou, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a questão, certo? Deixa eu começar a comentar de novo essa questão aqui. Olha só, aqui você vai ter que preencher com o espaço aí, tá bom? Preencher com espaço, com o verbo adequado, ok? Saímos aí, mas já voltamos, beleza? Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo, né?
E olha que a internet aqui tá boa, mas se acontecer de novo, já sei como é que a gente resolve isso bem rapidinho, tá bom? Então, ó, a gente vai ter que preencher o espaço com o verbo pôr na sua forma derivada. Verbo pôr na sua forma derivada, tá ok? Aí eu vou lhe dar uma dica, ó. Eu peguei aqui dois verbos, verbo ter e verbo pôr. Esses verbos têm muitos derivados. Eu vou pegar 3 tempos que vão interessar muito numa prova, tá? 3 tempos. Um deles é o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, ó. Quando eu tiver. Aqui, quando eu puser. Ok? Outro tempo que vai nos interessar muito aqui, tá? É o imperfeito do subjuntivo. Se eu tivesse. Aqui nós temos, ó, imperfeito do subjuntivo, tá? Imperfeito do subjuntivo. E aqui, se eu pusesse. Ok? Então, isso aqui é importante. Ó. Anote isso aí, por gentileza. Futuro do subjuntivo. São 3 tempos que eu quero que você anote em relação ao verbo pôr, tá? Em relação ao verbo ter. E aqui também, ó, imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? E aqui também mais um, terceiro. Terceiro que é o pretérito mais que perfeito, tá? Tivera é o pretérito mais que perfeito, ok? E aqui como é que fica? Pusera, certo? Aqui é o pretérito mais que perfeito. Futuros oficiais, ó. Então, ó, anota aí, verbo ter e verbo pôr, nesses 3 tempos, tá? Futuro do subjuntivo, quando eu tiver, quando eu puser. Imperfeito do subjuntivo, se eu tivesse, se eu pusesse. Pretérito mais que perfeito, eu tivera, eu pusera. E agora vem a grande dica, tá? O grande bizu. Eu não preciso saber conjugar nenhum verbo derivado, tá? Porque os verbos derivados têm a mesma flexão, Então eu vou dizer assim, ó, retiver, contiver, mantiver, tá? Repuser, compuser, depuser, supuser, tem a mesma flexão. Você conjuga o verbo primitivo e acrescenta o prefixo, ok? Facinho, facinho. E aí a questão é que você preenche o espaço com o derivado do verbo pôr. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos conjugar o verbo pôr. Não vamos usar propor, tá? Vamos usar o verbo pôr, ok? Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente puseram. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Puseram. Só que o verbo é o verbo propor. Então, ó, propuseram. Resposta, letra C. Não é proporam. Por que não é proporam? Porque se eu pegar o verbo pôr, não existe a forma poram. Existe a forma puseram. Ok? Bacana? Então, se liga nessa dica aí. Tá bom? Se fosse aqui reter, conter, manter, deter, você só vai mudar o começo. O final continua o mesmo. Tá bom? Se fosse aqui, ó, repor, propor, compor, depor, você só muda o começo. O final é o mesmo. Então, se cair na sua prova nesse final de semana uma questão sobre flexão verbal, o que você vai fazer? Você vai pegar o verbo primitivo, vai conjugá-lo. Tá? E os verbos derivados têm a mesma flexão. Você vai mudar somente o começo. Se fosse supor, supuseram. Repor, repuseram. Compor, compuseram. Bacana? Tranquilo? Vamos aí à questão seguinte. Cadê? Aqui. Questão seguinte. Opa! Questãozinha parece grande, ó. Mas é uma questão bem boazinha. Às vezes essas questões assim aparentemente grandes são bem fáceis e eu quero lhe dar uma dica aí bem interessante. Bacana? Vamos nós. Ó, analise as 2 frases abaixo, tá? Analise as 2 frases abaixo. Os ladrões estão roubando, prendam-nos, né? E a frase 2, somos os assaltantes, prendam-nos, ok? Então vamos lá, tá? Olha só.
No primeiro caso, nós temos uma frase em terceira pessoa. Concorda? No primeiro caso, temos uma frase em terceira pessoa. Os ladrões estão roubando. Então, eu poderia dizer assim, ó, prendam eles. No entanto, né, o eles não serve de objeto. A gente vai usar aqui, ó, o os. Só um detalhe, vamos dar só uma relembrada aqui. Quando você tem pronome oblíquo, né, na função de objeto, você vai ter o seguinte, ó, o, as, o, a, os, as funcionam como objeto direto, tá? E, lhes, enquanto complemento verbal, funciona como objeto indireto, ok? Funciona como objeto indireto. Então, se o verbo aqui, futuro oficial, é transitivo direto, tá? Se o verbo aqui é transitivo direto, então nós vamos usar o a, certo? Jamais aqui o li, tá bom? Deixa eu ver você aqui no chat. O que está dizendo aqui, ó? Eu estava realmente na dúvida entre as duas, professor, né? Aqui nessa questão, né, que a gente está analisando agora, Murilo, ok? Vamos tirar essa dúvida aí, né? Porque a grafia dos pronomes é a mesma, né? A grafia é a mesma, mas a situação é diferente. A situação é diferente por quê? Porque no primeiro caso, nós temos o quê? No primeiro caso, nós temos terceira pessoa, tá? Aqui nós temos, ó, terceira pessoa do plural, certo? Terceira pessoa do plural. E aqui nós temos, ó, primeira pessoa do plural. Aí o seguinte, prendam, certo? Aí o seguinte, ó, vou escrever aqui embaixo. Não, aproveitar esse espaçozinho aqui, ó. Prendam mais os. Eu não posso dizer prendam eles. Então o os entra no lugar do eles. Aí o que você aprendeu? Quando um verbo, uma palavra, um verbo, né? Essa palavra geralmente é verbo. Tem um fonema nasal, ó, final. Prof, o que é nasal? É quando o som passa pela boca e parcialmente pelo nariz. Não é que a pessoa fala pelo nariz, tá? Ninguém fala pelo nariz, tá? Eu sou um amigo meu fala, amiga minha fala não, certo? O som pode passar um pouco mais, né, pelo nariz, mas ninguém fala pelo nariz não, tá? Então assim, se a última sílaba é nasal, o O vira nó e o A vira na, ok? É só por uma acomodação fonética. É só por uma acomodação fonética, tá bom? Então, ó, prendam mais os, aí eu vou ter essa forma aqui, ó. Prendam-nos. Mas o pronome é certamente de terceira pessoa. Agora, a frase 2 está na primeira pessoa do plural. Observe, a frase 2 está na primeira pessoa do plural. Nós somos os assaltantes. Prendam-nos. Né? Vamos imaginar que a pessoa não domina bem o português da norma culta e fala assim, prendam-nós. Né? Prendam-nós. Qual é o pronome de primeira pessoa do plural? Nos. Qual é de primeira? Mi. E o segunda, do primeiro do plural, nos. Então, esse nos aqui é o pronome mesmo, nos. Mi, ti, si, nos. Ó. Lembra dos pronomes oblíquos? Mi, ti, si, nos, vos, ó, a, li, se, si, consigo. Então, esse aqui é o pronome mesmo, tá? É o pronome mesmo. Ok? Então, como o nosso tempo aí tá expirando, o tempo passa muito rápido, vamos direto aí para a resposta, já que a gente já sabe essa informação. Resposta, portanto, letra D de dado. Ó. Em 1, nos é pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa do plural. Em 2, nos é pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural. Bacana? Então, é só para você não confundir a grafia. Tá? Só para você não confundir a grafia, tá bom? Quando um verbo tem a última sílaba nasal, o O vira nó e o A vira na, certo? Agora, já tem um pronome nos, ok? Questão muito boa, né? Confesso a você, né? Não sei se você pensou a mesma coisa também, mas é uma questão que pega na atenção. Então, nesse final de semana, futuro oficial, ó, você que logo vai fazer assim, ó, vestindo a fardinha verde oliva, muita atenção, tá bom? Porque não tem nada pior do que a gente fazer uma prova, chegar à casa da gente, 2 da manhã, o cérebro, aquele pronome era de terceira pessoa, né?
E aí, meu amigo, já era. Quero que você passe por isso não. Quero que você passe agora, dessa vez. Tá bom? Vamos lá, vamos a essa questão agora. A sexta questão tratou de emprego de pronome oblíquo e agora de termos da oração. É uma questãozinha boa, termos da oração. Tá? Eu disse a você que nesta aula aqui a gente ia fazer um passeio por toda a gramática que interessa à sua prova. Tá bom? Então a gente já viu, ó, só para você sintonizar aqui. Primeira questão, acentuação. Segunda questão, tipo de predicado. Terceira questão, concordância verbal. Quarta questão, vírgula. Quinta questão, flexão verbal. Sexta questão, pronome oblíquo. E a sétima questão agora, termos da oração. Bacana? Então vamos lá. Vem comigo que nós temos uma aprovação aí de oficial para fazer, né? Para acontecer. Ok? E baixe o seu material, tá bom? Caso você não tenha realmente ainda baixado. Vamos lá. As empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão para a pequena fila de leite. Os termos destacados são, respectivamente. Ó, apressadas é um adjetivo, tá? Isso aqui é um adjetivo, ok? Primeiramente, você identifica a classe gramatical. E aqui é uma locução adjetiva, formada de preposição mais substantivo, tá? Locução adjetiva, certo? Se isso aqui é um adjetivo, tá? O adjetivo só tem duas funções sintáticas. Já comentei isso hoje. Ou ele é adjuntado nominal, ou ele é predicativo, certo? Ou ele é adjuntado nominal, ou ele é predicativo. Quando é que ele é um adjuntado nominal? Quando eu posso dispensá-lo. No caso, ele não é importante. Quando é que ele é um predicativo? Quando ele é essencial. Eu não posso dispensá-lo, tá bom? Vamos ver se aqui eu posso dispensá-lo ou não. Vamos lá. As empregadas das casas saem apressadas. Saem. Aqui, ó, é uma qualidade delas. Inclusive, você tem verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Vamos aproveitar e tirar outra informação aqui. Predicado, verbo nominal, de um assunto que a gente já viu hoje, né? Aproveitando aqui para trazer outra informação, certo? Quem sai apressados? Ó, sujeito, empregadas. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Esse adjetivo é importante, tá? Predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, ó, só pode ser resposta a letra B. Tá? A questão nem dificultou aqui, né? A letra E é predicativo do objeto. Só que o verbo sair é intransitivo. Tá? Não existe objeto com verbo intransitivo. Tá? Ó, não existe objeto com verbo intransitivo. Não existe objeto com verbo de ligação. Ó, se o verbo é de ligação, não existe objeto. Se o verbo é intransitivo, não existe objeto. Ok? Simples assim. Agora, de leite é uma locução adjetiva. Tá? Fila é o termo que a locução adjetiva qualifica ou especifica. Então, ó, qual é o termo que a locução adjetiva qualifica ou especifica? Fila. Fila é um substantivo. Tá? É um substantivo concreto. Deixa eu lhe dar uma dica. Todo termo que qualifica ou especifica a substantivo concreto é adjuntado nominal. Tá? Todo termo que qualifica ou especifica um substantivo concreto é adjunto adnominal. Outro exemplo aqui, ó. Parede de gesso. Porta de vidro. Relógio de ouro. Então, todo termo que qualifica substantivo concreto é adjunto adnominal. Aqui era só para tirar a dúvida mesmo. Porque como nós temos dois itens aqui, você poderia começar pelo primeiro ou pelo segundo, né? Pelo que for mais fácil. Bacana? Então, resposta aí, letra B de bola. Todo termo que qualifica, certo? Que qualifica substantivo concreto é adjunto adnominal. E lembra que o adjetivo, né, só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é predicativo, ou ele é adjunto adnominal. Ele é adjunto adnominal quando eu posso dispensá-lo. Abrir mão dele na frase. Ele é predicativo quando ele é essencial. No caso, eu não posso dispensá-lo. Bacana? Beleza? Então,
Então vamos lá. Essa foi a questão 7. Vamos aqui à questão 8. Questão 8 aí traz também termos da oração. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí, futuros oficiais. Mais da metade da população não tem acesso a coleta de esgoto. No fragmento é correto afirmar que há sujeito simples. Tá? Sujeito simples é quando só tem um núcleo. Mais da metade da população. Isso aqui é o sujeito simples. Qual é o núcleo? O núcleo é o substantivo. Né? O substantivo aqui é metade. É simples. Predicado nominal? Não, porque o verbo é de ação. Ó. É um verbo transitivo direto. Tá? O verbo é de ação. O predicado é verbal. O verbo é intransitivo? Não, o verbo é transitivo direto. Tá? Só marcar o que está certo aqui, ó, e o que está errado. Aqui tá errado e aqui está certo. Ok? O predicado é verbal, mas o verbo é transitivo direto. O verbo é intransitivo? Não, já vimos, né? E objeto direto e indireto? Não, o verbo é VTD. Se ele é VTD, ele só tem um objeto, tá? Tem o que? Acesso. A coleta de esgoto é o que? É complemento nominal. Sujeito composto? Não, né? Sujeito composto é quando tem dois ou mais núcleos. E também não tem objeto indireto, não, a frase. Sujeito simples, ok. Complemento nominal tem, né? Complemento nominal é acesso a quê? A coleta de esgoto. Complemento nominal tem sim. Aí, resposta, letra E. Questão que abordou aí termos da oração. Tá certo? Dá tempo mais um ainda? Vamos lá. Ó, cadê? Pronto, essa questãozinha aqui, ó, sobre crase. Tá? Questãozinha sobre crase. Rapidinho. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. Vamos lá, letra A. Letra A, lemos assim. As nações juntam-se à Assembleia da ONU. Tá? A oração aqui está na ordem inversa, ó. Juntam-se a Assembleia da ONU, juntam-se as nações juntam-se à Assembleia da ONU. Não, no caso aqui, as nações juntam-se à Assembleia da ONU. Também poderia ser, né? Dá para entender assim, que a Assembleia da ONU junta-se a. Mas eu também posso dizer, mais fácil, as nações juntam-se à Assembleia da ONU, né? E aí faltou crase aqui, então tá errado. Aqui poderia ser aqui também, né? Mas como não tem, tá errado. Ok? Então letra A tá errado. Deveria ter crase ou em as nações ou em a Assembleia. Letra B. A Secretaria de Saneamento e as conferências da cidade foram criadas com vistas a diminuir. Ó, meu aluno, não existe crase antes de verbo. Tá? Não há crase antes de verbo. Ok? Letra C. Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que a essa tarefa alinhe-se a participação social. Esse A não tem crase, porque não há crase antes da maioria dos pronomes. E o pronome essa não pede artigo, né? Considerando que crase é uma preposição com outro A, que vai gerar isso aqui, aqui não há artigo para ver crase. Aqui é só uma preposição, esse A, ó. E esse A é só um artigo. Então, aqui está correto. Ok? Letra C. E letra D, a gestão do serviço deve ser acrescentada uma visão. Opa! A gestão do serviço deve ser acrescentada. Algo deve ser acrescentado a isso, né? Ó, uma visão de saneamento básico como direito à cidadania deve ser acrescentada à gestão do serviço. Aqui sim está invertido, ó. Aqui tem que ter crase, tá? É como se eu começasse daqui, ó. Uma visão de saneamento básico como direito à cidadania deve ser acrescentado à gestão do serviço. Então está errado porque faltou crase no primeiro A. Letra E. O marco legal estabelece que a prestação dos serviços tem como foco A. Esse A é só um artigo, tá? É só um artigo e aí não ocorre crase sem que haja dois As. Lembrando, tá, que crase é a soma de um A preposição com outro A e aí a gente vai ter isso aqui. Havendo só um A, não há crase, tá? Josias, boa noite, meu querido, né?
estamos acabando o nosso evento, infelizmente, ele foi só 1 hora, tá? Mas a aula vai ficar gravada, tem um material para baixar, eu acho que ainda vai dar tempo, tá bom? Meninos, futuros oficiais, né? Muito bom estar com vocês. Quando for sexta-feira, a gente se encontra aí na super revisão de véspera, tá? Vou estar com redação, dando dicas muito importantes para você gabaritar a redação da SpaceX. Valeu? Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Continua firme aí no AlphaCon esta semana, acompanhando tudo que é evento, tá? Porque a gente vai trabalhar só dicas especiais para vocês. Valeu? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, viu? Tchau.